Por acaso, você já tentou descansar, mas sua mente não te deu sossego? O corpo está parado, os olhos fechados, mas dentro da sua cabeça os pensamentos gritam, trazendo preocupações, lembranças do passado, medos sobre o futuro, ruídos do mundo externo. Você quer paz, mas não consegue encontrar. Seu maior inimigo nesse momento não está ao seu redor, mas dentro de você. Muitas pessoas vivem aprisionadas pelo que pensam. É como se suas mentes fossem um quarto desorganizado, cheio de caixas abertas, com memórias espalhadas, culpas antigas misturadas a preocupações recentes, vozes do passado e expectativas frustradas. Nessa bagunça, não há espaço para descanso. O peso invisível dos pensamentos acumulados suga a energia e impede que se experimente a presença de Deus. Se a mente está cheia de dúvidas e inquietações, como será possível ouvir a voz de Deus? O que ele deseja falar se perde no meio do barulho interno, entre pensamentos que insistem em ocupar um espaço que não deveria ser deles. Isaías, capítulo 26, versículo 3 diz: Tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Essa promessa revela algo essencial. A paz verdadeira não vem do silêncio externo, mas do controle interno. Uma mente firmada em Deus não se abala. Mas como alcançar isso quando os pensamentos parecem fora de controle? O primeiro passo é reconhecer que nem tudo o que passa pela sua cabeça merece atenção. Algumas ideias surgem apenas para roubar sua paz. Muitas pessoas vivem reféns de pensamentos que nunca foram colocados à prova. Escutaram uma mentira e tomaram aquilo como verdade. Ouviram uma crítica e deixaram que ela definisse sua identidade. Cederam a um medo e agora vivem como se aquele risco fosse real o tempo todo. A mente humana é poderosa. Ela pode ser um refúgio ou uma prisão. Quem não aprende a selecionar o que entra nela, corre o risco de viver aprisionado por pensamentos destrutivos. O que alimenta seus pensamentos no dia a dia? Notícias ruins, comparações, vídeos pesados, opiniões que geram insegurança. Muitas vezes, a confusão mental não vem do nada, mas é fruto de tudo o que foi absorvido sem filtro. Se a mente está sobrecarregada, talvez seja porque está recebendo mais informações do que deveria. Pensar demais desgasta. O excesso de pensamento pode levar à dúvida, à insegurança e até mesmo à paralisia. Quantas oportunidades foram perdidas simplesmente porque alguém pensou tanto nos riscos que desistiu antes de tentar? Quantos momentos bons foram estragados porque a mente estava em outro lugar, ocupada com preocupações que nem sequer se tornaram realidade? Se sua mente está cheia, o problema não é falta de espaço, mas falta de organização. O que precisa sair para que a paz tenha lugar? Quais pensamentos precisam ser descartados para que Deus possa trazer clareza e descanso? Nenhuma casa fica limpa sem esforço. Uma mente também não se purifica sozinha. É necessário intencionalmente selecionar o que fica e o que sai. Esse é o momento de fazer isso, de decidir que sua mente não será mais um campo de guerra, mas um lugar de descanso. Deus deseja trazer paz para você, mas a pergunta é: você está disposto a abrir mão da bagunça para receber essa paz? Agora peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Nem todo peso pode ser visto. Algumas cargas não estão nos ombros, mas dentro da mente. O mundo pode olhar para alguém e ver normalidade, mas dentro daquela pessoa existe um turbilhão de pensamentos que nunca param. Um ciclo contínuo de preocupações, lembranças e inquietações. A mente nunca se silencia e essa agitação se transforma em cansaço, como se a pessoa estivesse vivendo em uma constante batalha interna. É assim que muitos se sentem.
O dia pode estar apenas começando, mas a exaustão já se faz presente. Mesmo depois de uma noite de sono, a sensação é de um desgaste inexplicável. Isso acontece porque o verdadeiro cansaço não está no corpo, mas nos pensamentos que nunca dão descanso. A mente saturada impede que a paz seja experimentada. O simples ato de parar e respirar se torna difícil. Os pensamentos não são apenas imagens passageiras na mente. Eles têm um peso real sobre as emoções, o corpo e a vida espiritual. Uma mente cheia de medo mantém o coração em estado constante de alerta, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer o tempo todo. A ansiedade toma conta, a respiração fica acelerada e o descanso se torna algo distante. Quando a preocupação é constante, até o corpo responde. Tensão nos músculos, dores inexplicáveis, fadiga sem motivo aparente. Há também o peso dos pensamentos não resolvidos, coisas que deveriam ter sido deixadas para trás, mas continuam retornando. Palavras ditas há anos ainda machucam como se tivessem sido ouvidas ontem. Decisões tomadas no passado ainda assombram, como se pudessem ser mudadas. O tempo passa, mas a mente continua presa em momentos que já deveriam ter ficado para trás. Se a mente se torna um depósito de tudo o que já aconteceu e de tudo o que pode acontecer, o presente se torna insuportável. A pessoa não vive o agora porque está sempre presa ao antes ou ao depois. Presa ao que já passou e não pode ser mudado, ou ao que ainda não aconteceu e pode nem acontecer. A carga mental se torna insustentável, sufocando qualquer possibilidade de paz. A Bíblia nos ensina que Deus deseja aliviar esse fardo. Mateus capítulo 11, versículo 28, traz um convite poderoso. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse cansaço não é apenas físico. Deus está falando com aqueles cuja mente está esgotada, aqueles que já tentaram de tudo para encontrar descanso, mas não conseguem. O maior problema dos pensamentos acumulados é que muitos sequer percebem o quanto estão carregando. É como alguém que se acostumou a andar com uma mochila pesada nas costas. No começo, o peso incomoda, mas com o tempo a pessoa se adapta, até que um dia, sem perceber, já está curvada, arrastando os pés, exausta, sem entender o motivo. Esse peso mental não precisa ser carregado para sempre. Mas é necessário reconhecer que ele existe e decidir entregá-lo para Deus. O que não foi resolvido precisa ser tratado. O que não pode ser mudado precisa ser entregue. O que não é verdade precisa ser descartado. Só assim haverá espaço para a paz que Deus deseja dar. Nem sempre a contaminação da mente acontece de forma evidente. Muitas vezes, pensamentos destrutivos se instalam sem que se perceba. Uma palavra ouvida, uma imagem vista rapidamente, uma conversa aparentemente inofensiva. Tudo isso pode se tornar um gatilho para uma enxurrada de ideias que enchem a mente de dúvida, medo e confusão. O perigo está justamente na sutileza desse processo. A mente é como um solo fértil. Tudo o que é plantado nela tem potencial para crescer. O problema surge quando as sementes lançadas não produzem bons frutos. O que tem sido absorvido diariamente? Redes sociais, notícias, opiniões, conteúdos que parecem inofensivos, mas que propositalmente vão aos poucos moldando a forma de pensar. Sem perceber, a mente se torna um reflexo do que é consumido constantemente. Palavras negativas podem se tornar verdades internas quando repetidas muitas vezes. Uma crítica ouvida há anos ainda pode ecoar dentro da mente, definindo a forma como a pessoa se enxerga. Informações carregadas de medo fazem com que a insegurança se torne um estado permanente. Comparações geram insatisfação, criando uma sensação constante de que nada é suficiente.
Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos orienta sobre o que deve ocupar os pensamentos. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro. Pensem nessas coisas. Se a mente está cheia de preocupações, mentiras e dúvidas, algo está sendo absorvido de maneira errada. O que ocupa espaço dentro da mente pode definir o rumo de toda a vida. Há quem passe anos sentindo um peso que não pertence a si. Opiniões externas tomaram o lugar da verdade. Situações mal resolvidas se tornaram barreiras invisíveis. Crenças limitantes foram aceitas sem questionamento. Quando pensamentos sujos e carregados ocupam o espaço da mente, não sobra lugar para a paz. Se a mente é um campo que sempre recebe sementes, é necessário escolher quais delas devem ser cultivadas. Nem tudo o que chega precisa ser guardado. Nem tudo o que é ouvido precisa ser absorvido. Se há pensamentos que trazem confusão, medo ou culpa excessiva, eles precisam ser confrontados. O que não edifica deve ser descartado. Permitir que a mente seja preenchida pela verdade é uma decisão. É necessário selecionar o que entra e impedir que a contaminação continue. Quando o foco está no que Deus diz, o que não é dele perde a força. O coração se alinha com a paz e os pensamentos começam a ser purificados. Nem todo pensamento que se repete deveria estar presente na mente. Algumas ideias se instalam aos poucos e, com o tempo, parecem normais. O que antes era apenas um receio passageiro se transforma em um medo constante. O que começou como uma dúvida isolada vira um bloqueio que impede o avanço. Quando pensamentos negativos são aceitos como parte da rotina, eles passam a moldar a forma de enxergar a vida. O perigo está em acreditar que certos pensamentos são inofensivos. Pequenas críticas internas se transformam em falta de confiança. Um erro cometido no passado se torna uma identidade de fracasso. A mente começa a criar barreiras invisíveis que limitam o crescimento. Mesmo quando surgem novas oportunidades, a pessoa já está condicionada a acreditar que não é capaz. Uma mente presa a padrões destrutivos sabota qualquer tentativa de mudança. Mesmo quando tudo está favorável, a dúvida se torna maior do que a realidade. As promessas de Deus são vistas como algo distante, como se não fossem para todos. O medo do futuro rouba a alegria do presente. A desconfiança constante impede que relacionamentos sejam saudáveis. Quanto mais tempo se convive com esses pensamentos, mais difícil se torna perceber que eles não deveriam estar ali. A Bíblia ensina que a transformação começa na mente. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: "Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." O perigo de normalizar pensamentos destrutivos é que eles impedem essa renovação. Uma mente contaminada não consegue enxergar a verdade. Muitas pessoas vivem presas a ciclos de autossabotagem porque não percebem que suas dificuldades começaram nos pensamentos. A falta de coragem para avançar, a insegurança em tomar decisões, a constante sensação de incapacidade. Tudo isso pode ser reflexo de pensamentos que foram aceitos sem questionamento. Quando algo ruim se repete muitas vezes na mente, ele se torna um padrão. E padrões mentais criam padrões de comportamento. Se há pensamentos recorrentes de fracasso, as atitudes refletem esse sentimento. Se há uma crença constante de que nada dá certo, a pessoa começa a agir como se o fracasso fosse inevitável. Esse ciclo precisa ser interrompido. A forma como se pensa determina a forma como se vive. Para experimentar a mudança, é preciso reconhecer o que tem sido aceito como verdade sem necessidade. Nenhum pensamento destrutivo
deve ser considerado normal. O que ocupa espaço na mente precisa ser avaliado. O que não vem de Deus deve ser descartado. Esse é o primeiro passo para uma transformação real. Uma mente sobrecarregada nunca encontra descanso. Quando os pensamentos estão confusos, a vida se torna um reflexo desse caos interno. O que precisa ser feito para que a paz volte a ocupar espaço dentro de você? Como se livrar dos pensamentos que não trazem nada além de inquietação? A limpeza da mente não acontece por acaso. É uma decisão diária de substituir o que destrói pelo que edifica. O primeiro passo para restaurar a clareza mental é identificar o que tem causado essa sobrecarga. Muitas vezes, pensamentos destrutivos se acumulam sem que se perceba. O medo de falhar, a preocupação constante com o que os outros pensam, a necessidade de controle sobre o futuro. Tudo isso ocupa espaço na mente e impede que ela descanse. A pergunta que precisa ser feita é: esses pensamentos estão trazendo algo bom? Se não, por que continuar permitindo que fiquem? A oração tem o poder de limpar a mente. Quando os pensamentos são entregues a Deus, o peso começa a desaparecer. O que antes era um turbilhão de preocupações se torna algo que pode ser colocado nas mãos dele. Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos orienta: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Esse versículo não apenas ensina a confiar, mas também mostra que há uma solução para a mente inquieta. Deus não ignora os pensamentos que roubam a paz. Ele deseja que cada preocupação seja levada até Ele. O que se consome diariamente também afeta diretamente os pensamentos. Se a mente recebe um fluxo constante de informações negativas, ela será contaminada por isso. O que entra pela visão e pelos ouvidos se transforma em alimento para os pensamentos. Quando as influências externas são desorganizadas, a mente reflete essa confusão. A renovação da mente acontece quando o foco é direcionado para aquilo que fortalece. A leitura da palavra transforma os pensamentos porque ela carrega verdades que substituem as mentiras aceitas ao longo do tempo. Se um pensamento diz que não há saída, Deus lembra que ele faz caminhos onde não existem. Se a mente insiste em trazer culpa, Deus mostra que a graça é maior do que qualquer erro. Se o medo do futuro paralisa, Deus lembra que os planos dele são de paz e não de destruição. A paz não é encontrada na ausência de dificuldades, mas na presença de uma mente firme em Deus. Pensamentos desordenados criam ansiedade, mas uma mente direcionada para a verdade encontra descanso. O silêncio interior não vem quando todos os problemas desaparecem, mas quando o coração aprende a confiar. A decisão de limpar a mente exige disciplina. Nem todo pensamento deve ser alimentado. Nem toda informação precisa ser absorvida. Quando há consciência sobre o que ocupa o espaço mental, fica mais fácil manter esse lugar livre de contaminação. O que não edifica precisa ser descartado. O que traz vida precisa ser cultivado. Esse é o caminho para uma mente em paz. A mente pode ser um lugar de paz ou um campo de guerra. O que tem ocupado espaço dentro de você? Se seus pensamentos têm sido fonte de angústia, esse é o momento de entregar tudo a Deus. Ele não deseja que você viva sobrecarregado. Ele não criou você para ser prisioneiro da própria mente. Muitas vezes, os pensamentos parecem incontroláveis, mas a verdade é que nenhum deles é maior do que o poder de Deus. Quando ele entra, a confusão se dissolve. A ansiedade perde a força. O medo já não domina. O que antes parecia impossível de ser vencido começa a perder espaço. Se sua mente está cansada, Deus quer trazer alívio. Se há pensamentos que te machucam, Ele pode limpar cada um deles. A única coisa que Ele pede é que você confie, que entregue para Ele aquilo que você já tentou resolver sozinho e não conseguiu.
Agora, faça uma pausa. Respire fundo. Direcione seu coração para esse momento. Vamos juntos falar com Deus, pedindo que Ele traga paz, clareza e restauração sobre cada pensamento. Senhor, eu me coloco diante de Ti com um coração sincero e uma mente cansada. O peso dos pensamentos tem sido grande, as preocupações têm se acumulado e muitas vezes não consigo encontrar descanso. Mas hoje eu escolho entregar tudo em Tuas mãos. Não quero mais viver prisioneiro das inquietações que consomem minha paz. Quantas vezes tentei organizar minha própria mente, buscando respostas, tentando silenciar os medos, mas percebi que sozinho eu não consigo. Só Tu tens o poder de limpar cada pensamento que não me faz bem. Só Tu podes trazer ordem onde há confusão, luz onde há escuridão, descanso onde há cansaço. Peço que venhas agora e remova tudo o que tem me sobrecarregado. Se há pensamentos que insistem em me desanimar, retira-os. Se há vozes internas que me fazem duvidar do Teu cuidado, silencia-as. Se estou carregando lembranças dolorosas que já deveriam ter sido deixadas para trás, me ajuda a libertar-me delas. Quero que minha mente seja um lugar onde Tua paz habita, e não um espaço de tormento e medo. Senhor, sei que muitas das batalhas que enfrento começam dentro de mim. Sei que a forma como penso influencia a maneira como vejo a vida, como lido com as situações e como me relaciono contigo. Se meus pensamentos têm sido um obstáculo, peço que os transformes. Ensina-me a pensar da maneira certa, a focar naquilo que edifica, a rejeitar tudo o que me afasta de Ti. Tantas vezes fui dominado pela ansiedade, pelo medo do que pode acontecer, pelo receio do que os outros pensam, pela culpa de erros do passado. E sei que tudo isso tem me impedido de viver plenamente. Mas não quero mais alimentar essas cadeias mentais. Quero experimentar a liberdade de confiar em Ti. Quero aprender a descansar, a deixar de lado aquilo que não posso controlar, a confiar que minha vida está em Tuas mãos. Que a Tua presença encha minha mente com a paz que só Tu podes dar. Que a confusão dê lugar à clareza, que a inquietação seja substituída por segurança, que os medos desapareçam diante da certeza de que Tu cuidas de mim. Quero sentir essa paz fluindo dentro de mim, trazendo alívio, renovação, descanso. Ajuda-me a vigiar os pensamentos que permito entrar no meu coração. Que eu saiba discernir aquilo que fortalece daquilo que destrói. Que eu não aceite mais carregar o que não é meu. Que eu escolha todos os dias preencher minha mente com aquilo que me aproxima de Ti. Obrigado, Senhor, porque sei que estás comigo. Sei que não preciso lutar sozinho contra os meus pensamentos, porque Tu és aquele que luta por mim. Então eu descanso em Ti, eu entrego tudo a Ti, eu confio em Ti. Que minha mente seja um lugar de paz a partir de agora. Que eu viva guiado pela Tua verdade, que eu experimente a leveza de quem confia plenamente em Ti. Eu oro com fé e gratidão, sabendo que Tu já estás agindo. Em nome de Jesus, amém. A paz que você sente agora não precisa ser passageira. Deus deseja que sua mente permaneça limpa, leve e cheia da presença dEle. Mas isso exige uma decisão diária. Vigiar o que entra nos seus pensamentos e escolher confiar que Ele está no controle. Não carregue sozinho o que Deus já pediu para você entregar. Ele quer que você viva em paz, sem o peso de pensamentos que não vêm dele. Se essa mensagem falou com você, considere se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você nos ajuda a continuar espalhando a palavra e permitindo que mais pessoas sejam alcançadas pelo amor de Deus. Agora, escreva nos comentários: eu entrego meus pensamentos a Deus. Declare isso com fé e use esse ato como um compromisso de que a sua mente não será mais um campo de guerra, mas um lugar de descanso na presença do Senhor.
E se você deseja fortalecer sua caminhada espiritual, dê uma olhada no material especial que deixamos no primeiro comentário fixado. Ele pode ser a ferramenta que faltava para transformar sua jornada com Deus e trazer mais propósito para o seu ano. Que Deus te abençoe poderosamente.